Sejam muito bem-vindos ao lançamento oficial do e-book Controle a Ansiedade. Pessoal, é um material feito com muito carinho, onde eu reuni bastante informação útil sobre o transtorno de ansiedade, informações de dados estatísticos, informações de dados clínicos, né, bastante informação para que possa trazer para você uma informação de qualidade, tá bom? Essas informações elas estão divididas em 6 capítulos. No primeiro capítulo a gente fala sobre a definição, o que é o transtorno de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade ela é uma condição de saúde mental que tem por características sintomas como sudorese, taquicardia, tremores e sentimentos muito fortes de medo, de preocupação excessiva, principalmente com o futuro, né, com coisas que vão vir. E segundo ainda a OMS, 58 milhões de pessoas pelo mundo têm ansiedade. E o Brasil é o país top 1 da prevalência da ansiedade. Então nós, brasileiros, precisamos cuidar da ansiedade. No capítulo 2 eu reuni as principais causas da ansiedade. Todo transtorno de saúde mental ele é caracterizado por uma origem, algo que o desencadeou, um motivo a qual o nosso psique desenvolveu esse transtorno como um meio de defesa, digamos assim. E eu reuni aqui as principais causas, como por exemplo o luto, a perda de um ente querido, um diagnóstico desfavorável, o divórcio. São, por exemplo, situações que desencadeiam, né, que desenvolve, que abre as portas para esse transtorno de ansiedade, mas existem diferentes tipos e a gente aborda isso no capítulo de número 2. No capítulo 3, eu falo sobre os tipos de ansiedade. Existem tipos diferentes de ansiedade. E no capítulo 3 eu falo sobre esses tipos de ansiedade. O mais comum, o que mais se apresenta com reincidência na sociedade, é o transtorno de ansiedade generalizada, que é muito marcado por essa preocupação excessiva com o futuro, né, de coisas que podem ou não acontecer. E já para te ajudar, existe um estudo científico que revela que 60% das nossas preocupações, elas nem acontecem. Ou seja, isso nos diz que pessoas estão adoecendo por preocupadas com coisas que nem vão acontecer. Interessante, né? Olha como é necessário cuidar da nossa saúde mental. Então é importante saber o tipo de ansiedade para poder desenvolver um tratamento assertivo. Se não é identificado o tipo de ansiedade correto, o tratamento não surte efeito. O capítulo 4, pessoal, está muito legal, está muito interessante. Eu reuni técnicas de manejo para crises de ansiedade. Eu reuni 6 técnicas de manejo. Quando a gente fala de técnicas de manejo, nós estamos falando de meios, comportamentos, métodos, atitudes que precisam ser tomadas durante a crise de ansiedade. Se você que está me assistindo, se você já teve crise de ansiedade ou se já presenciou alguém com crise de ansiedade, você sabe o quão desconfortável e intenso são a manifestação dos sintomas da ansiedade, né? Durante o período de crise. Então é um período, a crise é algo extremamente desconfortável. E eu reuni aqui 6 técnicas de manejo para crises de ansiedade. Dentre elas, a principal são técnicas de relaxamento. E a mais eficiente é a respiração diafragmática. Ela consiste em inspirar, segurar o ar alguns segundos e soltar ele. É mais ou menos assim. Repetindo esse movimento, isso começa a proporcionar um relaxamento muscular e psicológico que vai amenizando, desestruturando a crise de ansiedade e esses sintomas vão indo embora. Vale a pena lembrar aqui e registrar que a crise ela é muito desconfortável, né? Os sintomas são muito intensos, mas que não apresentam grandes riscos, tá, pessoal? Então, você, durante o período de crise, desenvolvendo as técnicas de relaxamento e outras técnicas que também estão escritas aqui nesse e-book, é possível você reverter a crise e, da mesma forma como esses sintomas vêm, eles também
vão embora, com a medida que você vai pondo em prática as técnicas de manejo clínico do transtorno de ansiedade. Tá bom? Esse capítulo 4 está muito interessante, pessoal. No capítulo 5 eu falo sobre a terapia. A terapia ela é, sem dúvida, uma ferramenta eficaz, importante e extremamente necessária no enfrentamento à ansiedade. Por que necessária? Porque o profissional de saúde mental, o psicólogo, o psicanalista, é ele que vai identificar a origem, a raiz, a causa da tua ansiedade, vai detectar o tipo de ansiedade que você tem e, a partir disso, desenvolver o melhor tratamento. Tá? Então, quando a gente fala de terapia, nós estamos falando de uma ferramenta que não tem como ficar fora do tratamento do transtorno de ansiedade. Procure um profissional de saúde mental. Sozinho você não vai ser capaz de reverter esse quadro, tá? Porque é necessário identificar a raiz, a origem desse transtorno. Quando a gente fala de ansiedade, pessoal, a gente está falando do seguinte: existe uma causa, uma raiz, um motivo que desencadeou esse transtorno, e existem os gatilhos. Os gatilhos, eles são mais perceptíveis. Você consegue monitorar com mais facilidade. Mas quando a gente fala de origem e de causa, se eu não trato a origem e a causa, eu não estou tratando o transtorno. Se eu só trato os gatilhos, é um tratamento paliativo. Porque gatilho a gente trata hoje e o paciente desenvolve outro amanhã. Você trata um gatilho hoje e amanhã um novo gatilho surge. Mas quando a gente trata a raiz, a origem, e aí sim a gente depois começa tratando esses gatilhos e eles começam a não ser mais incômodo. Então, tratar gatilhos é tratamento paliativo. Tem que se identificar a causa, a origem do transtorno de ansiedade para tratar ele. Eu também no capítulo 6 eu falo sobre o tratamento. O tratamento ele pode ser medicamentoso e terapêutico, né? Ou seja, medicação e terapia. Por que eu falei sobre o tratamento? Né? Porque eu tenho recebido pacientes, por exemplo, na clínica que chegam dizendo que o médico do UPA que atendeu ele, onde ele foi ser atendido, né, durante um episódio de crise, receitou a ele uma medicação para ansiedade. Pessoal, eu não estou aqui desmerecendo o médico clínico geral, mas o médico especialista para isso é médico psiquiatra, né? Porque o uso da medicação errada ou da dosagem errada potencializa o transtorno e ainda faz você desenvolver sintomas que você não tinha. Eu tenho paciente que desenvolveu sintoma de ansiedade, da crise de ansiedade, que ele não tinha antes de tomar medicação, tudo porque tomou a medicação errada. Então, medicação para transtorno de saúde mental é médico psiquiatra. Tá? Então, procure ajuda de um médico psiquiatra para verificar a necessidade do uso de medicação. Não havendo a necessidade do uso de medicação, você vai fazer o procedimento, o tratamento terapêutico, terapia, psicanalista, psicólogo, e vai tratar a sua ansiedade. E se for necessária a medicação, é um tratamento conjunto de medicação e terapia, tá bom? Para finalizar, se você baixar agora esse e-book gratuito, eu estou disponibilizando uma oferta especial e imperdível para tratamento de transtorno de ansiedade. Então você que deseja tratar a ansiedade ou que quer presentear alguém que tem ansiedade, baixe gratuitamente esse e-book agora e acesse a oferta especial que tem. Não vai durar muito tempo, as vagas são limitadas, mas enquanto estiver disponível esse link, você vai conseguir baixar. Garanta essa oportunidade, que eu nunca fiz isso nessas condições e não vai durar por muito tempo. Tá bom, pessoal? Me siga também nas redes sociais, Instagram, TikTok. Diariamente eu posto ali é, conteúdos de saúde mental, como por exemplo o receituário de saúde emocional. Todos os dias são orientações práticas para você pôr em prática e reverter padrões de sentimentos, comportamentos e pensamentos para te proporcionar bem-estar. Te garanto que se você fizer e seguir a receita emocional, te garanto que você vai ter bem-estar. Acesse lá o Instagram e o TikTok e ponha em prática as orientações e depois você me conta o resultado. Aqui no YouTube, siga o meu canal,
ative aí o sininho para você receber notificações quando eu postar aqui os conteúdos. E na descrição do link eu vou deixar o link do podcast, a qual eu também desenvolvo internamente podcast. O link vai estar na descrição aqui do vídeo, para você também seguir. Já tem podcast gravado lá, material de extrema qualidade, tá bom? Você não vai se arrepender. Pessoal, um abraço e obrigado.